As tribos de Israel estavam 40 anos andando pelo deserto e eles esperavam entrar na terra de Canaã, que era a terra prometida. Quando eles chegam do lado leste do Rio Jordão, eles acampam e estão na expectativa de atravessar para o lado oeste para entrar em Canaã, que era do outro lado. Só que 2,5 tribos de Israel, Ruben, Gad e Manassés, pede para Moisés para não entrar na terra de Canaã e herdar as terras ali mesmo do lado leste, porque aquelas terras ali, a terra de Bazã, Gileade, aquelas terras eram excelentes para a criação de gado. E eles tinham ovelha, cabra, bois, essas coisas assim. E Moisés consulta a Deus e fala assim, ó, beleza, vocês podem ficar morando aí, só que vocês vão ter que atravessar o Rio Jordão e ajudar o resto de Israel a conquistar as terras lá em Canaã, porque Canaã tinha várias cidades cercadas por muralha e tinham gigantes naquela época e Canaã estava lotado de tribos de gigantes. Então eles cumprem o acordo e eles atravessam para Canaã, ficam um período lá, algumas pessoas dizem 5 anos, um tempo estimado ali, ajudando as outras tribos a guerrear e conquistar as cidades deles. E depois desse tempo eles retornam para o lado leste do Jordão, a Transjordânia. Só que quando eles estão retornando, no meio do caminho, eles constroem um altar gigantesco em Gililote, uma cidade que ainda estava do lado de Israel, de frente para as cidades deles ali do lado leste. E Israel fica sabendo disso. E Israel já, tipo assim, era proibido adorar a Deus em outro lugar que não fosse Siló. Só podia ter o altar do Senhor em Siló. E não era permitido construir um outro altar em outro lugar. Era uma desobediência a Deus, ao mandamento que ele tinha dado. E o resto do povo de Israel desce armado para guerrear com os líderes do povo ali, desce para conversar com essas 2,5 tribos, né? E quando eles vão questionar as tribos de Ruben, Gad e Manassés por que eles tinham feito esse altar, eles respondem assim: Ó poderoso Deus, o Senhor, ó poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupe hoje. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes dissessem aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. E assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer a Deus. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunha entre nós e vocês. Aqui você vê a preocupação dessas 2,5 tribos, que mesmo estando longe do resto de Israel, eles não queriam que Israel esquecesse que eles faziam parte do povo. E não queriam também que, por essa distância, os descendentes deles, os netos, bisnetos, centenas de anos depois, fossem também esquecidos como servindo a Deus. Eles não queriam que, pela distância, Deus viesse ser tirado do meio da família dele, do meio do povo deles, né? Eles queriam ter oportunidade ainda assim de atravessar o Rio Jordão e ir até Siló adorar a Deus. E a preocupação deles era tanta que eles construíram esse altar para que nada pudesse atrapalhar, nem a distância, nem o tempo pudesse atrapalhar a união deles com o Senhor. E a atitude do povo de Israel também em se preocupar em atravessar o rio, descer com todo o povo ali que estava em Canaã, atravessar o rio, para ir resolver o que estava acontecendo naquela tribo, daquelas 2,5 tribos que estavam ali do outro lado do Jordão, que não estavam em sintonia com o que Deus tinha mandado, né? Eles vão lá questionar o que estava acontecendo, disposto a resolver o problema, se fosse necessário, né? Primeiro eles perguntam, né, para ver qual é a situação ali. E isso também trazendo para nós, como o corpo de Cristo, pertencente a uma igreja, nós precisamos se preocupar também com aquelas pessoas que estão ali sozinhas, que estão caminhando ali. Nós, como corpo, precisamos ter essa preocupação também com o individual, porque quando um não anda em sintonia, todo o resto é afetado, né? Deus, quando ia corrigir o povo de Israel, se alguém tivesse pecado, muitas das vezes Deus corrigia todo mundo, né? E nessa situação ali também, é isso
que Israel está preocupado. Se as tribos de Ruben, Gad e Manassés não estão certas, pode ser que sobe para todo mundo. E meu cunhado conversando sobre isso, né, que no exército eles usam muito desse método também, de quando um erra, todo mundo paga, muitas das vezes, né. E isso, né, no exército eles usam muito isso também para dar essa sensação de união, de coletividade, que eles são um corpo, ou às vezes um pelotão ali, né, e eles precisam, né, que um esteja, às vezes, agindo em represária ao mau comportamento também. E até se você, por exemplo, se um pelotão comete algum erro em algum local, por exemplo, uma distribuição de alimento num outro país, se eles fazem alguma coisa errada, aquilo vai refletir na mídia e o pelotão todo vai tomar a fama ali de um erro que um teve, né? E no povo de Israel também era assim, se alguém andasse errado, o povo todo e Deus ia levar a fama depois para os outros povos, né? E na igreja também é assim, se a gente não está vigiando, cuidando de um ou outro irmão, o corpo todo de Cristo vai sofrer e vai trazer uma má fama para o corpo da igreja. Então a gente precisa se preocupar com o coletivo, porque tudo reflete, né, a glória de Deus, né, seja no individual ou seja no corpo. E se você for ver a oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus também nos ensina, vai tratar exatamente disso, que não é meu Pai, é Pai Nosso que estás no céu. Você não está orando para você só, você está orando e a sua oração, Deus quer que alcance as pessoas que estão próximas de você, a sua família, seja quem for que está perto de você. Quando você ora, Deus quer que a oração também seja para as pessoas que estão perto.